Os criminosos preparavam o ataque. O sujeito já estava tirando a arma. Mas a comerciante fechou as portas e evitou o roubo. É o segundo caso na zona rural de Cariacica em menos de 24 horas. Hoje cedo, uma família ficou refém de criminosos. Eles reclamam do atendimento no CIODES. Vem agora, manda agora a viatura. Tá, moça, mas eu quero saber se está inferindo. Então ela assistiu o tempo todo. Esse policial também desabafa. Para mim, quem tem que atender aquele telefone tem que ser policial. Imagens que mostram policial federal revistando funcionários em restaurante são encaminhadas à polícia. Ele suspeitou que o celular tinha sido roubado. O vídeo pode provar se houve abuso de autoridade. Servidora pública é presa ao tentar falsificar formulários de carteira de identidade. Por documento, ela cobrava R$50. Ela disse que tem problemas psicológicos. Acidente com morte na BR-101 em João Neiva. A batida envolveu um caminhão e 2 carros de passeio. Um dos motoristas morreu na hora. A apreensão de drogas na Grande Vitória. Na capital, crack e cocaína. Em Vila Velha, 4 quilos de maconha enterrados num areal. Um arsenal de guerra. Tinha até fuzil. Um produtor rural foi detido com várias armas. O estresse interfere na vida pessoal, na profissional, prejudica os negócios. Esse foi o tema de mais um almoço palestra da Rede Tribuna. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Imagens podem provar se houve abuso de autoridade no caso do policial federal que revistou funcionários de um restaurante. Ele tomou a atitude depois de achar que o celular tinha sido roubado. O policial federal é este de camisa listrada sentado na mesa. Ele se levanta e logo um outro homem senta. A mesa não fica vazia em nenhum momento. Ele almoça na companhia de familiares em um restaurante que fica em Itapuã, Vila Velha. Permanecem no local por 40 minutos. Durante esse tempo, o policial chega a trocar de lado na mesa. Repare que ele pega alguma coisa no momento em que vai para outra cadeira. Um pouco depois, ele e os familiares se levantam, pagam a conta e vão embora. 10 minutos passam e o policial federal retorna ao estabelecimento. Ele aborda o caixa e parece questioná-lo. Neste momento, ele avisa que o celular foi roubado e pede para ver as imagens do circuito interno. O funcionário mostra a gravação. Este garçom diz que mesmo depois de ver todas as imagens, o policial continuou acusando os funcionários de roubo. Abuso de autoridade constrangedor para mim também. Pediu para mim ficar na parede, começou a me revistar, pediu para mim levar ele até o armário, a minha bolsa, para ele ver. Isso aí foi vergonhoso, porque na presença dos meus amigos, meus colegas de trabalho. Após ver os vídeos, ele vai embora. Quase 1 hora depois, retorna aparentemente exaltado. Tira do bolso a identificação e prova que é policial federal. Ele exige revistar os funcionários. Já com a presença da polícia militar no local, ele faz a revista. Nada foi encontrado e o policial sai do restaurante. Logo após toda essa situação de constrangimento para os funcionários do restaurante, o policial federal disse à dona do estabelecimento que encontrou o celular dentro do carro dele. O policial chegou a pedir desculpas, mas para quem sofreu essa abordagem, desculpar não é a melhor decisão. Neste caso, eles vão acionar a justiça. E disse assim, humildemente eu quero pedir desculpas, mas o telefone estava no carro. Eu não gostei da atitude, não acho que é certo, então se tem lei para ele, também tem para mim. E eu vou buscar aquilo que eu tenho de direito com os meus funcionários. As imagens foram encaminhadas à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O advogado que representa o estabelecimento relatou que as gravações também serão enviadas à Corregedoria da Polícia Federal para apurar suposta prática de abuso de autoridade. As imagens, bem como o relato do ocorrido ao DPJ de Vila Velha, às autoridades competentes, a fim de que apurem se houve realmente a prática de algum crime. Que as imagens e os relatos dos funcionários e proprietários do estabelecimento levam a crer que sim, que houve um excesso, no mínimo um excesso do policial federal que ali se apresenta. Bandidos armados preparam mais um ataque na zona rural de Cariacica. Mas antes da ação, uma comerciante percebeu a movimentação e fechou o salão de beleza.
Seria mais um dia intenso de trabalho. A cabeleireira tinha acabado de abrir o salão quando 2 homens em uma moto passaram bem devagar. A mulher de 48 anos logo desconfiou. Ao sair, viu a arma de um dos criminosos. Desesperada, ela não pensou 2 vezes e logo trancou a porta do salão, que fica em Cangaíba, zona rural de Cariacica. O sujeito já estava tirando a arma, a moto parada. Então, o que eu fiz? Rapidamente voltei, tranquei aqui a porta de vidro, passei para lá, tranquei também aquela porta, já gritei pro meu marido para que ele entrasse rapidinho e fechei o portão e já fui fechando a casa toda, porque o meu medo era que ele pulasse o muro, sei lá, né? Porque aqui nós estamos à mercê dos bandidos. Os criminosos chegaram aqui por volta de 9 horas da manhã. Logo em seguida, o marido da cabeleireira acionou a polícia. Ele ligou para os CIODs, explicou o que tinha acontecido, respondeu inúmeras perguntas e, segundo ele, assim mesmo não teve um bom atendimento. Sequer teve direito ao reforço na segurança. Apenas queriam saber detalhes, se tinha alguém que tinha sido ferido, se tinham levado alguma coisa. Peraí, os elementos estavam armados. Se a polícia está aposta e fecha as avenidas, o que vai acontecer? Vai achar. É dessa característica da moto. O atendente não falou nada. Não falou nada e desligou o telefone. O tratamento foi péssimo. Depois de 6 horas, uma viatura da Polícia Militar foi até o bairro. Mas vejam só, não era para atender o chamado da cabeleireira e do marido. Os militares foram, voltaram, mas passaram direto. Nem sei porque essa viatura passou aqui. Porque aqui passa dias e noites, não passa uma viatura, a não ser a 60 km por hora para atender ocorrências em outros bairros. Por um instante o senhor achou que viria falar com o senhor? Por um instante ainda pensei que essa viatura estava vindo me atender, muito embora tardio, mas mesmo assim não veio. O casal não é o único da zona rural de Cariacica que reclama da falta de atenção da Polícia Militar. No Tribuna Notícias, primeira edição, mostramos outra história, mas nela o assalto se concretizou. Foi em Vale dos Reis, bem pertinho de Cangaíba. Um casal de funcionários públicos ficou refém nas mãos de 2 criminosos, que fugiram levando vários pertences das vítimas. A PM só apareceu no local 10 horas depois. A pessoa atendente que me atendeu do outro lado da linha me perguntou se tinha refém. Eu falei que não. Vem agora, manda agora a viatura. Tá, moça, mas eu quero saber se está ferido. Então ela insistiu o tempo todo. E aí, quer dizer, depois de mais de 10 horas que a viatura apareceu na porta. Nós conversamos com um policial militar que já trabalhou no CIODs. Ele prefere não se identificar e critica a forma com que o atendimento é feito. São cidadãos comuns, jovens, universitários, não entendem nada de serviço de polícia, não tem uma malícia de policial. Resumindo, estão no lugar errado. Isso atrapalha? No meu ponto de vista, muito. Para mim, quem tem que atender aquele telefone tem que ser policial. Por causa da insegurança, até mesmo na zona rural, a cabeleireira pensa em fechar as portas do comércio. Já o marido dela quer ir mais além. Já estou cogitando até botar minha chácara à venda embora. Não dá para você viver tranquilo. E o responsável pelos CIODs falou sobre o funcionamento do Serviço 190. Nós adotamos esse sistema há quase 10 anos, atendemos em média 13 a 14 mil ligações dia e o número de reclamações é insignificante, não chega nem a 0,1% do total de atendimentos. Então, o sistema demonstrou ao longo desses 10 anos ser satisfatório, desde que mantido treinamento e um script que é estabelecido pela Secretaria de Segurança, onde os atendentes seguem rigorosamente uma série de perguntas para que seja feito o despacho da ocorrência. Uma vez identificada que há uma emergência policial, que a gente classifica como alerta vermelho, a viatura imediatamente é despachada e o atendente permanece com o solicitante na linha, buscando mais informações. O nosso tempo-resposta do alerta vermelho caiu, antes dessa implantação, de 32 para 9 minutos, que é o tempo médio de chegada da viatura ao local para alerta vermelho, que é a nossa prioridade máxima. Bom, mas esperar 10 horas deve ser alerta verde, né? Jovem é assassinado e criminosos fogem, levando até o cordão da vítima. O auxiliar de mecânico Jadson Félix, de 18 anos, foi morto em Felrosa. Ele estava na casa de amigos, foi assassinado com 4 tiros. A mãe foi ao local e entrou em pânico. Eu só gritava e chorava pedindo ajuda só pedia ajuda só para socorrer, e a polícia chegou e socorreu.
Para a família, o motivo da morte ainda é um mistério. A bicicleta e o cordão que ele usava desapareceram. 4 professoras são feitas reféns no presídio de Xuri, em Vila Velha. Um grupo de detentos impediu a saída das mulheres e iniciou um tumulto. Servidores da unidade conseguiram conter a confusão. As professoras foram liberadas sem ferimentos. O fato será apurado pela Corregedoria da Sejus. Polícia descobre laboratório de droga em Vila Velha. 5 pessoas foram detidas. A princípio, a denúncia feita aos CIODs informava um homicídio no bairro Cobide Baixo, em Vila Velha. Os policiais militares da 5ª Companhia foram ao local. O homicídio não foi confirmado. Só que os PMs avistaram 5 rapazes em atitude suspeita. Eles estavam próximos a um beco. Ao entrarem nesse beco, os policiais militares encontraram várias casinhas abandonadas. Dentro de 2 delas, arma e drogas. Material para uma verdadeira refinaria de drogas. Panela ainda com vestígios de crack. Haxixe, cocaína, loló, balança de precisão e essa ferramenta feita de forma manual, utilizada para prensar a droga. É um beco lá onde tem umas, parecido aí com umas kitnets aí. A gente costuma chamar de caixanga aí. É um local aí que o pessoal usa para guardar droga, para dar até uma descansada, às vezes para se manter lá no local onde que eles traficam. Dos 5 abordados, Pedro Leandro Rosman, de 20 anos, foi o único levado. No bolso dele, a PM encontrou chumbinhos e suspeita que a carabina de pressão calibre 22, que estava em uma das casas, seja do rapaz. Ele tem passagens por tráfico, mas nega ser dono da arma e diz que a verdadeira responsável por todo o material fugiu do local. A senhora foi lá, a dona da casa foi lá, só que ela foi embora na hora que viu que os policiais tinham achado um monte de droga e foi embora. Todos os materiais e o detido foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Os detidos foram levados para o DPJ de Vila Velha. Acidente grave na BR-101 Norte, uma pessoa morreu. O acidente foi entre uma carreta e 2 carros de passeio. A carreta tentou fazer uma ultrapassagem. Para não bater de frente, o motorista do veículo, que vinha no sentido contrário, atingiu a lateral do caminhão, rodou e bateu em outro carro. Ele morreu na hora. As outras vítimas foram levadas com ferimentos leves para um hospital de Aracruz. Servidora pública é detida por falsificar documentos de identidade. Marlene de Souza Leal, de 46 anos, justificou o crime. Disse que tem problemas psicológicos. Estou fazendo tratamento psiquiátrico, está passando por dificuldade. Há mais de 2 anos, a servidora pública falsifica formulários para a confecção de documentos de identidade. A mulher foi descoberta quando tentava solicitar mais 16 documentos na Polícia Técnica de Vitória. Uma perita percebeu que em vários RGs as impressões digitais eram as mesmas. Ela observou que aquela impressão já havia passado na mão dela ontem. E ela foi atrás para saber qual era o outro documento que ela tinha examinado. Chegando lá, ela constatou que haviam 2 identidades com as mesmas impressões digitais, pessoas distintas. Foram separados todos os documentos que ela trouxe ontem, pelo menos os que ela pediu urgência, e ali foram detectados que, por exemplo, em 3 documentos, 3 carteiras de identidade distintas, as impressões digitais eram as mesmas, mas de uma 4ª pessoa. Marlene é servidora pública há 28 anos e há 17 trabalha no posto de identificação do município de Afonso Cláudio. Ela confessou que recebia R$50 por cada falsificação. Segundo a polícia, além de cometer o crime de falsificação de documentos públicos, Marlene também contribuía para que outros crimes fossem praticados, já que os documentos falsos chegavam nas mãos de bandidos. Falsifica-se uma carteira de identidade para dar nova identidade a assaltantes, a latrocidas, a estupradores, a traficantes, pessoas que são procuradas pela justiça, né, e que tiram identidades com informações falsas, mas identidades autênticas, para assumir uma nova identidade. Estava fazendo aquilo mesmo para ganhar só um trocado para me ajudar. Trocado quanto? Ajudava? Não, acabou com a minha vida. E agora, Marlene, como é que vai ser para a senhora? Deus proverá. Ganhou dinheiro, deu identidade falsa a bandido e agora Deus proverá. Mal sabe que ele já fez isso com a prisão dela. Motorista embriagado bate em carro de policial. A frente do Peugeot ficou destruída. O para-choque e o motor do carro se soltaram.
Com o impacto, os airbags foram acionados. O veículo bateu na lateral deste Santana. O acidente aconteceu em Cobilândia, Vila Velha. O condutor ainda tentou fugir do local. Em momento algum ele tentou ajudar e estava se evadindo do local. Pedimos para ele parar o veículo, descer do veículo, ele estava se omitindo, O motorista do Santana foi socorrido. Ele é um cabo da Polícia Militar. A mulher dele ficou desesperada ao ver as condições dos carros. O militar foi levado consciente para um hospital particular. O motorista do Peugeot foi autuado por dirigir embriagado. Eu não vi nada, velho. Só ouvi o barulho e senti o bate, só isso. Você não fez fazer bafômetro? Se for junto com outro camarada, eu faço. Os dois juntos? Aham, eu faço. Esse cara é policial. Acho que isso é grave de alguma forma. Com certeza. Ele pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. Produtor rural é detido por porte ilegal de armas e munição. Na casa dele, em Colatina, foram apreendidos um fuzil calibre de fabricação alemã, 2 pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 45, 2 revólveres calibre 357 e uma pistola calibre 22, além de várias munições. De acordo com a polícia, o produtor rural vendia as armas sem qualquer autorização. O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. O estresse pode trazer problemas na vida pessoal, na vida profissional, além de provocar doenças. Por isso, é preciso administrá-lo. Tema de mais um almoço-palestra da Rede Tribuna. Muitos compromissos, centenas de funcionários para gerenciar e problemas para resolver. Vida de empresário é mesmo muito estressante. Ter o estresse ele tem, agora aprender a lidar com ele é uma grande arte. Mas seu Luiz Wagner, que sempre correu contra o tempo, aprendeu a administrá-lo. Hoje consegue driblar o estresse. Ouvindo, parando, quando você está no momento crítico, recolher, ouvir das pessoas. O ouvir também te ajuda bem a você exercitar e relaxar também. Mesmo com uma agenda cheia, todo mundo tem que fazer uma pausa para comer. Por isso, a Rede Tribuna de Comunicação escolheu o horário de almoço para promover uma palestra sobre estresse. Aproximadamente 300 convidados assistiram à palestra ministrada pelo médico João Evangelista. Doutor João explicou de que forma o estresse interfere no rendimento dos profissionais e dos negócios dentro das organizações. Mostrou ainda que o excesso de estresse e a falta de controle sobre ele provocam a perda do equilíbrio, o desconforto e até mesmo graves doenças. Eu brinco dizendo que tudo causa estresse, Desde as coisas mais simples, problema doméstico em casa, problema familiar, até coisas mais complexas como acidente em trânsito, doenças em famílias, problemas financeiros, desempregos, medicamento causa estresse também. Engraçado que existem alguns medicamentos que são usados como antidepressivo e como ansiolítico, mas eles acabam produzindo estresse também. Então, o remédio também é uma fonte de estresse. O projeto Em Pratos Limpos é realizado pela Rede Tribuna desde 2010. Ao todo, serão 4 palestras até o fim do ano. O horário do almoço, Começa no horário e termina no horário, sem estresse. E são temas que a gente debate enquanto as pessoas vão almoçando. E ainda, esse ano nós vamos ter o terceiro evento, é sobre ética. Também muito interessante um tema. A seguir, a apreensão de drogas na Grande Vitória. A gente já volta, um instante só. Polícia apreende drogas na Grande Vitória. Numa operação na região de Mangue Seco, em Andorinhas, militares prenderam um homem e apreenderam pistola, maconha, crack e dinheiro. No bairro da Penha, a polícia apreendeu papelotes de cocaína, balança de precisão e dinheiro. Entre os detidos, um homem e um menor. Já em Vila Velha, os policiais encontraram mais de 4 quilos de maconha enterrados em um areal de Vale Encantado. Todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Para você, uma boa noite. Até amanhã.